Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado ao Senhor que seja capitão sobre o seu povo. As referências bíblicas que eu vou explicar tudo, e as referências bíblicas que eu vou falar hoje são todas essas. Vou explicar esse versículo já, mas são todas essas. E por que eu coloquei esse versículo? A palavra sempre começa em mim, eu sempre tenho ou é algo comigo, ou eu estou conversando com alguém. E essa semana eu sentei com uma amiga, hoje ela não veio, com o marido, e eu estou há um ano tentando sentar com ela sós. E eu nunca consegui, a gente não conseguia, aquela coisa, mora tão perto e nunca se vê, aquela coisa toda, né? E até que eu consegui conversar segunda-feira. Eu fui treinar lá no Xande, ela foi me buscar, a gente ficou conversando. E a gente começou a falar das nossas vidas. Ela é uma mulher que tem muita intimidade com Deus. E ela começou a falar como Deus a abençoou, semana retrasada, grandemente, sem ela merecer. E nós começamos a pensar sobre esse assunto, sobre como é o nosso Deus, como Ele realmente nos enxerga além da gente. E a gente olha o outro olhando superficialmente, não é superficialmente, olhando as suas atitudes, os seus erros. E a gente fala, aquele ali tem mais erro que aquele outro tem menos erro. Só que Deus, Ele é tão profundo, e isso nos fez ficar naquele momento, no Starbucks, mais apaixonadas por Deus. E a gente começou a orar, e a gente começou a pensar nesse Deus que verdadeiramente conhece os nossos corações. E nós lembramos de histórias bíblicas, fomos para Saul e para Davi. Começamos um assunto sobre ser segundo o coração de Deus, só que não deu tempo de terminar. E nos despedimos, e ela foi embora, e eu fiquei com aquilo ecoando na minha cabeça, sabe? Eu precisava falar mais sobre a certeza desse Deus que sabe quem nós somos. E eu cheguei em casa, eu falei para ela, preciso escrever o que está na minha cabeça. E a gente começou a falar, segunda com ela, eu comecei a falar com ela sobre Saul e Davi. Falamos superficialmente, todos nós, a maioria nós já sabemos a história. Eu fui ler novamente sobre Saul e Davi, mas eu queria destrinchar, eu queria entender mais, eu queria ter mais certeza sobre essa questão de ser segundo o coração de Deus. Comecei a pensar o que Deus leva em conta. Comecei a olhar os dons e talentos de cada um. Fiquei pensando, gente, ter dom não necessariamente quer dizer ter presença de Deus. Porque os dons, pastora, são irrevogáveis, né? Tem a ver com esse versículo que eu vou explicar. Os dons, eles são irrevogáveis. Uma pessoa, ela pode arrepiar a outra, falar em línguas, pode construir uma casa, tocar maravilhosamente bem num culto, mas estar sem a presença de Deus. Que loucura! Porque dom a gente aprende, a gente começa a saber como usar. A gente começa até a usar técnicas. A pastora Luciana, como psicanalista, né, a gente estava conversando sobre isso, não exatamente sobre técnicas, mas como a nossa neurolinguística. E com dons a gente aprofunda isso. Então a gente pode continuar usando o dom, mesmo sem ter a presença de Deus. Porque a presença de Deus é diferente de ter dons. Ter dons sem a presença, porque a presença de Deus com dom, ela traz vida, ela traz desembaraço, ela nos desembaraça.
Ela nos desembaraça, ela nos transforma. Como eu falei numa frase, eu vou falar sobre isso. O evangelho tem a ver conosco, não com o outro. Então o dom com presença tem a ver com entrar em nós e mudar em nós. Não tem a ver com o outro. E eu comecei a pensar sobre isso e comecei a, como eu falei, ver o que Deus leva em conta para ser segundo o coração dele. Comecei a pensar na diferença entre Saul e Davi, que a gente sabe tanto, né? Escuta tanto. Davi foi o rei mais famoso de Israel, ainda é até hoje. Tem um hotel até chamado Rei Davi. Só que, olhando o que foi deixado pra gente da vida de Davi, os seus altos e baixos, com o meu olhar natural, eu vejo, cara, ele era um cara sanguinário. Era um cara que ele não tinha problema nenhum, tá aí uma dessas referências, tá? Em dizimar crianças e mulheres quando ele atacava outro povo. Ele não tinha esse problema. Se é pra matar, pra matar. Ele não tinha controle sobre a sua casa. Nenhum. Os filhos deles não se davam bem. Um violentou a irmã, uma confusão. Ele era pra gente um cara errado. Na verdade, um cara como nós. Ele era muito como nós. Um cara mulherengo. E eu comecei a olhar para Saul, o que foi deixado pra gente. Ele também era um cara difícil, ele também era um cara, ele era teimoso, ele era um bom filho. Na verdade, quando ele foi ungido rei, ele estava fazendo um favor pro pai. Ele tinha os defeitos dele, claro, mas com o nosso olhar, com o meu olhar, Dani, quem tem coração, quem é o melhor? Saul. Porque, pô, olha o que Davi fez, olha o que Saul fez. Porque a gente olha muito superficialmente, mas Deus conhece o coração. Por isso que a gente não entende. Uma pessoa tão cheia de dons, tão fala em línguas, canta, prega, compõe, fala uma coisa, mas alguma coisa não rompe, o desembaraço não tem. Mas, gente, é tanta unção. É possível ter dons e talentos sem ter presença de Deus. Mas quando você tem dons e talentos com presença de Deus, tem um desembaraço começando por você. Eu não estou falando que vai romper profissionalmente, é um desembaraço em você, um olhar para si próprio, sabe? Si mesmo. É vida em você. A palavra que eu dei semana passada, eu deixei bem claro que era para as mulheres, para homens e mulheres tementes a Deus, que não era para gerar descompromisso e sim alívio. Essa palavra vai na mesma linha, porque é uma linha muito tênue. Eu sou muito humana, eu preciso dessa coisa, eu vivo numa linha tênue, mas com compromisso, sabe? Então essa palavra não é para gerar descompromisso, é para mulheres e homens tementes a Deus, mas essa palavra é para gerar arrependimento em nós. É para fazer jus ao Evangelho, jus à presença de Deus, que é um desembaraço em nós. Aí eu comecei a ler 1 Samuel 13. Lá a gente tem o rei Saul no seu 2º ano de reinado. Ele foi o primeiro rei de Israel. E no seu 2º ano de reinado ele se viu numa sinuca de bico. Israel estava sendo atacado pelos filisteus. E estavam chegando muito perto. Samuel era o profeta da época. Natã também, mas primeiro veio Samuel. E Saul se viu assim, o que eu vou fazer? Então ele foi orientado para se dividir com Jonatas. Jonatas, seu filho, foi para Gibeá, ou Gibeá, não sei como se fala, e Saul foi para Gigal. E quando ele foi para Gigal, Samuel falou, não faça nada, que eu vou encontrar você lá.
Tudo bem, ele foi, um para cada lado. E ele estava em Gilgal, e os filisteus estavam chegando perto, o exército israelita estava ficando desesperado. E de repente eles começaram a abandonar Saul, começaram a ir embora, a fugir. E Saul se viu sozinho. E Samuel não chegava de jeito nenhum. E Samuel não chegava, não tinha telefone, não tinha internet, WhatsApp, nada. Quando você tá? Não tinha nada. E o cerco estava se fechando, e os filisteus chegando. E Saul falou, o que eu vou fazer? Eu não tenho uma avó, o que eu vou fazer? Já sei. Manda trazer os animais. Eu vou sacrificar ao altar a Deus. Foi a Deus que ele sacrificou. Eu vou sacrificar ao altar a Deus. Para ver se ele me responde. Para ver se ele me dá uma direção. E ele foi, preparou o altar e começou o sacrifício. Ele queria apenas uma direção, porque Samuel não estava ali. Enquanto o sacrifício se queimava, Samuel chega. E quando Samuel vê aquilo, vai direto para Saul. O que você está fazendo? O que você fez? Eu não falei para você me esperar? E Saul começa a falar. Samuel, olha aqui. Os filisteus, eu estou aqui há um tempo. Os filisteus estavam chegando perto. O povo estava me deixando sozinho. O exército estava me deixando sozinho. E você não chegava, inclusive, onde você estava. Você não chegava. Essas já não são minhas palavras, eu imagino ele chegando, falando isso, né? Inclusive, onde você estava. E eu não sabia o que fazer. Eu levantei um altar para Deus para ele dar uma direção, Talvez se você não estivesse aqui, eu não ia fazer isso. Saul desobedeceu, ok. Errou como a gente. Mas quando ele foi questionado, confrontado por isso, ele deu uma desculpa. Ele se justificou. Você não chegava. Mas não fui eu. Mas isso. Mas foi aquilo outro. E o texto diz que depois desse episódio, Deus tirou o reinado de Saul. Através de Samuel, ele falou para Saul. E ainda falou para Saul, Deus vai preparar um homem segundo o seu coração. Só que depois de Samuel ter falado isso para Saul através de Deus, Saul ainda reinou mais 38 anos. Deus não tinha tirado o reinado? Tinha. Mas Saul era um homem talentoso. Ele sabia o que fazer. Ele era um bom líder, ele era um bom guerreiro. E ele reinou mais 38 anos sem a presença de Deus. Sozinho, vencendo algumas batalhas. Saul, ele tinha um coração mais endurecido. A preocupação dele era com o poder, com a vida terrena. Ele tinha dificuldade de se olhar, ele tinha dificuldade de entender que ele precisava de um desembaraço na alma. Tanto que anos depois, quando o seu reinado estava ainda mais enfraquecido, perto do fim, ao invés dele procurar Samuel para pedir um conselho, para ele pedir ajuda, ele de novo deu uma desculpa. Ele cismou que Davi era o culpado de tudo aquilo. E que se ele destruísse Davi, tudo ia se resolver. O problema não era com ele. Ele tinha motivos para ter feito isso. A questão era o Davi. E ele reinou por 40 anos, sendo que 10 anos desses 40 ele ficou correndo atrás de Davi. Sem se enxergar. Esse era o coração de Saul. E muitas vezes nós temos esse coração. De repente, nem em todas as áreas das nossas vidas, mas em algumas áreas das nossas vidas. Onde a gente não permite o desembaraço de Deus. Onde a gente não permite nos olharmos. Onde a gente continua fingindo para os outros e para nós mesmos. Porque
nós ainda estamos prósperos, porque nós falamos em nome de Deus, porque nós curamos em nome de Deus, porque nós temos talentos e dons, porque nós influenciamos pessoas. Mas a presença de Deus é muito mais profunda. Saul não tinha problema nenhum em perder a presença de Deus, ele não queria perder o que ele tinha. Aí eu continuei lendo Samuel, aí fui para 2 Samuel, continuei lendo a história de Davi, já estava na parte de Davi, e eu peguei um dos seus muitos erros, que é o que é mais conhecido, um dos mais. Davi se deitou com uma mulher casada e depois mandou matar o marido dela. Ele fez isso numa tarde no seu palácio. Errou, ele pecou, todo errado. Aí Natan, que também era profeta da época e que orientava também Davi, quando soube disso, ele foi atrás de Davi. Ele foi atrás de Davi, questionar Davi. E ele contou uma historinha para Davi. Davi, existiam 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha muitos gados, muitas ovelhas, e o homem pobre só tinha uma ovelha. E num belo dia, um hóspede chegou na casa desse homem rico. Só que esse homem rico, ao invés de matar uma das suas ovelhas ou um dos seus gados, ele foi na casa do homem pobre, que era subordinado a ele, pegou a única ovelha dele que ele alimentava com sacrifício, matou e deu para o seu hóspede. Quando Davi ouviu isso, ele ficou furioso. Ele falou assim: "Quê? Me fala quem é esse cara que a justiça vai ser feita." Aí Natan chegou para ele e falou assim: esse homem rico é você, que quando se deitou com a mulher de Urias e depois o matou. Quando Davi ouviu isso, imediatamente ele rasgou suas vestes. Cara, o que eu fiz? Ele colocou cinza na cabeça e ele começou a clamar por misericórdia. Cara, onde eu estava com a cabeça? Fui eu, sou eu. Deus pode nos reerguer, nos perdoar de um erro assumido, mas nunca de uma desculpa, mas nunca de uma justificativa. Deus pode mudar a nossa história quando confessarmos os nossos pecados, quando entendermos quem nós somos, quando assumirmos os nossos erros, mas nunca quando damos uma desculpa. Aparentemente pode tudo ficar bem até aos olhos dos homens, porque a vida do outro continua, mas não tem presença de Deus. E onde não tem presença de Deus, há morte. Onde não tem presença de Deus, não tem realização. É muito superficial. E o superficial não dura para sempre. Quando se tem a presença de Deus, a restauração é completa. E aos olhos natural, pode ser que não esteja acontecendo nada, mas o fim vai ser perfeito. A questão não é o pecado que nós cometemos, eu não estou minimizando o pecado, e sim o que nós fazemos depois dele. Saul agiu de um jeito, Davi agiu de outro. Depois dessas 2 histórias, quando eu comecei a escrever, eu fiquei pensando: caramba, onde está o coração segundo o coração de Deus em Davi? E eu me encontrei nesse contrassenso, assim, num contrassenso. Davi, ele dá a resposta certa quando Natan conta a historinha. Então esse Davi que errou, ele tem um senso de justiça, ele tem um código moral correto, ele tem esse poder de ficar mal com a injustiça do outro,
mas ao mesmo tempo ele é pecador. E ele não consegue se enxergar naquela historinha. Não sou eu. Quem é esse cara? Mas quando ele escuta, é você. Ele fala, putz, sou eu. Não tem nem justificativa, sou eu. Isso que é tão difícil pra gente. Como eu escrevi. É difícil pra gente assumir que nós somos comentaristas morais da vida dos outros. O Evangelho não é a respeito dos outros, o Evangelho é a respeito de nós. O Evangelho começa em nós. Dani, você é essa mulher errada. O Evangelho tem a ver com eu poder me enxergar. Para o desembaraço surgir na minha vida. Davi realmente estava longe de ser perfeito, mas ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava para que as suas transgressões fossem apagadas. Ele sabia muito bem que a comunhão dele com Deus não era a respeito dele, não era por ele, e sim pela graça de Deus. Tinha mais a ver com Deus nele. E uma coisa, quando ele errava, o medo dele não era de perder os bens materiais, o status. Não era não. O status, tudo que ele tinha. O medo de perder dele era perder a presença de Deus. Todas as vezes que ele errava, ele falava, pode fazer qualquer coisa. Pode me castigar. Não castiga o povo, não, porque a culpa foi minha. Mas não te afaste de mim. Não tire o seu Santo Espírito de mim. Não faça isso, porque ele sabia que sem a presença de Deus, ele não tinha mais saída nenhuma. Nem para recomeçar. Ia viver uma vida de aparência vazia. Sem algo profundo, e ele não queria isso. O coração, segundo o coração de Deus, é um coração quebrantado. Não é um coração que não erra. E sim aquele que se arrepende pelo erro. E sim aquele que não dá desculpa. Eu já falei isso aqui uma vez. Deus não tem compromisso com crises emocionais sem fundamentos, com corações hipócritas, com falas de mentira. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou isso, eu sou injustiçada, eu sou não foi. Deus não tem compromisso com isso, com esse tipo de coração, com esse tipo de coração que comove muitas vezes nós, nos comove pessoas, comove outras pessoas. Coitado, coitada. Deus, o homem olha superficialmente, Deus olha profundamente. Deus tem compromisso com sentimentos reais, com dores reais, com verdades. Por isso que o nosso julgamento é tão vazio. Porque Deus olha o coração. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a sua vida. Dele depende a sua vida. Essa palavra, que começou na segunda-feira, e no meio da semana, eu falando pra Simone, eu recebi um WhatsApp, Deus vai juntando as coisas, e eu não mereço. Tanto que eu falei, pastora, canta essa música. Que graça é essa? Eu não entendo a bondade, a tua bondade que está sobre mim. Mas é tão bom saber que Deus olha além, sabe? E eu recebi um WhatsApp, esse mês foi do WhatsApp, de uma pessoa muito amorosa, que teme a Deus e que ama a Deus, mas que tem um conflito dentro dela.
Só que o medo dela é perder a presença de Deus. Ela tem esse conflito, mas o medo dela é perder isso, é perder a presença de Deus. Mas e se eu não for salvo, se eu não for... Eu falei para ela, descansa, porque Deus conhece o teu coração. Não dê ouvidos a outras pessoas falando que você vai ou não vai para o inferno, que vai acontecer. Fale em secreto com Deus, porque nós, humanos, não temos o poder de sentenciar vidas e nem de olhar profundamente. Só Deus tem. Ele sabe tudo ao seu respeito. Tira essa culpa. Abre o teu coração. Fala o que você está sentindo. Que Deus vai trabalhar. Que Deus vai fazer. Que Deus vai falar com você. Não é o erro, o pecado, que não nos deixa romper. Estou em pecado, não vou vencer. Não. É o estado do nosso coração. É o nosso coração. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Em Marcos 7 diz assim: pois é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Essa palavra nessa manhã, para a gente se olhar, é para a gente parar de sermos comentaristas morais da vida dos outros. Deus vai tratar com ele, vai tratar com ela, e olharmos para as nossas vidas, nos arrepender e termos temor de perdermos a presença de Deus, porque só a presença de Deus que traz desembaraço. Nós precisamos em 2020 pararmos de dar desculpas justificativas, culparmos o outro e procurarmos ajuda, buscarmos ajudas, olharmos para Deus, nos olharmos para vivermos como homens e mulheres segundo o coração de Deus. De novo, Deus pode nos perdoar, nos reerguer de qualquer pecado, qualquer erro assumido, mas nunca de uma desculpa, nunca de uma justificativa. O nosso Deus olha o nosso coração.